Kevin Garner, um banqueiro de investimentos que perde tudo após a falência de seu banco, é transportado para realidades alternativas por um enigmático benfeitor. Kevin descobre um mundo onde tem uma chance de recomeçar, mas o preço disso poderá ser alto demais. O filme se inicia com a figura de Kevin Garner, um banqueiro de investimentos cuja vida vira de cabeça para baixo quando o banco em que trabalhava declara falência. Sem emprego e com todas as suas economias e bens evaporados, Kevin encontra-se mergulhado em desespero, sentado à mesa de um bar. Nesse momento, uma mulher de nome Molly se aproxima, observando que ele parece ser o homem mais infeliz que ela já viu. Visivelmente irritado, Kevin sugere que ela se retire, mas Molly, imperturbável, continua a interagir com ele. Pouco depois, ele descobre que Molly estava cumprindo um desafio proposto por seus amigos, que era convidá-lo para sair. À medida que a conversa entre eles se desenrola, Kevin se vê intrigado por Molly e decide transformar o desafio em uma oportunidade, convidando-a para um encontro mais formal. Molly, inicialmente surpresa por ter sido levada a sério, acaba aceitando o convite de Kevin quando percebe sua sinceridade. A narrativa avança vários anos no futuro, mostrando Kevin e Molly agora como um casal casado. Contudo, a relação encontra-se estremecida pelo desaparecimento misterioso de seu filho, um evento que lançou Molly no alcoolismo e deixou Kevin desmotivado e amargurado. Ele agora se arrasta em um emprego burocrático que detesta, sob as constantes ameaças de um chefe abusivo. Em um dia particularmente difícil, após ser repreendido pelo chefe por seu baixo desempenho e ameaçado de demissão, Kevin sai perturbado e entra em seu carro. É então que recebe uma ligação de Molly, repreendendo-o por esquecer de pagar as contas do mês, e os dois acabam discutindo acaloradamente. Nesse meio tempo, de forma abrupta e inesperada, outro veículo colide com o carro de Kevin, deixando-o inconsciente. Quando Kevin recobra a consciência, ele se encontra em um beco escuro, diante de um homem idoso que se apresenta como seu benfeitor. A situação bizarra arranca uma risada de Kevin, mas sua incredulidade logo cede lugar à perplexidade quando o benfeitor insiste na seriedade de suas intenções e revela ter uma proposta de emprego para ele. Conduzindo Kevin para uma rua deserta, reminiscente de uma cena pós-apocalíptica sem vestígios de vida humana, o benfeitor revela que transportou Kevin para uma realidade alternativa, um universo paralelo onde agora se encontram. Continuando sua jornada perturbadora, eles entram em um restaurante onde a presença do benfeitor parece infundir medo em todos. Uma garçonete chamada Tina é coagida pelo benfeitor a consumir um prato contra sua vontade, submetendo-se resignadamente às ordens dele. O benfeitor então discorre sobre a existência de infinitas realidades alternativas, cada uma desdobrando-se a partir das escolhas que as pessoas fazem. Cada decisão, explica ele, cria um novo caminho, sugerindo que tudo o que Kevin poderia imaginar existe em algum lugar, em algum momento no vasto multiverso. Essas escolhas desdobram um leque de possibilidades sem fim, sugerindo que tudo que alguém pode conceber em sua mente de fato existe em algum recanto do tempo e espaço. Foi então que o benfeitor revelou a existência de uma força capaz de transitar pessoas entre essas realidades diversas. Logo depois, ele propôs a Kevin uma oferta tentadora: tornar-se um dos seus transferidores, em troca da vida dos sonhos. Os transferidores são aqueles que, tendo abdicado de suas almas, dedicam-se a perturbar as almas alheias, deslocando-as por diferentes realidades. O benfeitor então confessou que todas as outras versões de Kevin haviam aceitado tal pacto, e até mesmo Molly havia sido transferida 2 vezes. Desconfiado, Kevin exigiu uma prova. Concordando, o benfeitor ativou um aparelho em seu pulso, conhecido como deviator. Diante dos apelos desesperados de Tina para que desistisse, ele a transferiu para uma realidade em que seus pais jamais se encontraram, e ela jamais nasceu. Antes da gente continuar, preciso te apresentar a Profissão do Futuro. É uma fonte de renda utilizada por gringos e que está começando agora no Brasil. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10.000 por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado. Chocado com a dor dos pais de Tina e angustiado por suas próprias escolhas, Kevin compreendeu que estava diante do próprio Satanás. O benfeitor, não desistindo, insistiu para que Kevin se juntasse a ele como transferidor, prometendo-lhe uma existência de luxúria e uma versão de Molly que se submeteria a todos os seus desejos. Contudo, Kevin recusou veementemente e voltou-se à procura de auxílio divino. Furioso, o benfeitor vociferou que Kevin pagaria caro por sua resistência. Inabalável, Kevin prosseguiu em suas preces até que, finalmente, o homem desapareceu. Mortificado pelas consequências de suas ações, Kevin pediu desculpas aos pais de Tina antes de deixar o estabelecimento. 5 anos mais tarde, encontramos Kevin ainda aprisionado nesta realidade distópica. Vivendo sob uma identidade falsa, ele é infamemente conhecido como o Kevin que recusou.
Guerras incessantes e a destruição causada pelo homem devastaram grande parte do planeta. Com o desaparecimento de milhões, o benfeitor assumiu o controle do mundo, e a maior parte da população agora subsiste em cidades empobrecidas sob um regime opressivo. Durante o dia, Kevin realiza trabalhos braçais para sobreviver. Ele se dedica a memorizar versículos bíblicos e os compartilha clandestinamente com seu amigo Gabriel, pois a propagação da fé é proibida. Gabriel é a única pessoa que conhece a verdadeira identidade de Kevin e em quem ele confia plenamente. Apesar das adversidades, Kevin mantém-se esperançoso, acreditando firmemente que em breve reencontrará sua esposa. Num dia qualquer, ao regressar ao seu lar improvisado, Kevin se depara com um idoso, Russo, vasculhando a área em busca de seu gato desaparecido. Russo, como Kevin descobre, é dono de um cinema bastante peculiar, onde transmite ao vivo vislumbres de realidades alternativas. Curioso, Kevin não perde tempo e marca uma sessão para mergulhar nessas outras dimensões. Sentado na escuridão do cinema, ele observa atentamente as imagens que dançam na tela, mostrando-lhe pessoas de vidas e realidades diversas. Entre as muitas faces, ele reconhece Molly, ou melhor, várias versões dela, cada uma vivendo uma existência distinta. Uma delas, com um colar que Kevin reconheceu imediatamente, um presente de seu casamento, despertou nele a certeza de que aquela era sua verdadeira esposa. A emoção de vê-la novamente, mesmo que apenas numa tela, foi demais para Kevin, que derramou lágrimas enquanto tentava tocar a imagem. Mas como se para testar sua paciência, o tempo da sessão esgotou-se. Ele implorou por mais tempo, mas Russo, alegando uma agenda lotada, pediu que ele voltasse em alguns dias. Mais tarde, em uma ida rotineira ao supermercado, Kevin notou um menino pequeno caminhando sozinho pelo corredor. Em um piscar de olhos, a criança sumiu, reavivando em Kevin a dor de um passado doloroso. Ele correu para alertar a mãe, que, confusa, indicou que seu filho estava bem ao seu lado. Insistindo que o menino tinha sido substituído, Kevin acabou por ser visto como um louco, deixando o local sob olhares de desconfiança. Esse incidente o remeteu ao dia fatídico em que, no mesmo tipo de ambiente, seu próprio filho desaparecera quando ele e Molly se distraíram por um breve momento. A polícia vasculhou cada canto sem sucesso. Agora, Kevin estava convencido de que os transferidores estavam por trás do desaparecimento de seu filho e que, em algum lugar, ele ainda estava vivo. Numa noite gelada, enquanto fuçava em pilhas de lixo em busca de algo para comer, Kevin foi acidentalmente visto por seu vizinho Ranjit, que prontamente o convidou para jantar. Ao chegar na residência de Ranjit, Kevin ficou chocado ao ser chamado pelo seu verdadeiro nome, descobrindo que tanto Ranjit quanto sua esposa conheciam sua verdadeira identidade e suas atividades clandestinas com os versículos bíblicos. Temendo o pior, Kevin suspeitou que eles fossem transferidores com intenções malignas. Contudo, Ranjit, percebendo o medo de Kevin, apressou-se em explicar que havia apenas ouvido por acaso uma conversa dele com Gabriel. Ranjit expressou seu desejo de ensinar religião às suas filhas, revelando seu escasso conhecimento sobre o tema. Movido pela sinceridade de Ranjit, Kevin permitiu-se relaxar e, emocionado, ouviu as filhas de Ranjit cantarem uma canção cristã, o que o levou às lágrimas. Inspirado pela atmosfera de fé, Kevin passou a compartilhar histórias da Bíblia com a família, explicando-lhes que as adversidades eram apenas testes de Deus à sua paciência. Ele confortou-os, garantindo que, uma vez superadas as provações, seriam agraciados com o dobro do que haviam perdido, reforçando sua crença na promessa de redenção e esperança. Em um momento de tensão, o som estridente de um alarme ecoa por toda a cidade, cortando o silêncio da noite. A família de Kevin, agitada, corre para ligar a televisão e descobre que o temido benfeitor está de volta para mais uma rodada de recrutamentos. O prefeito, visivelmente preocupado, faz um pronunciamento urgente, advertindo a todos que a obediência ao benfeitor é obrigatória, sob pena de morte. Na manhã seguinte, num clima ainda carregado de ansiedade, Kevin retorna ao velho teatro de Russo, encontrando o senhor ainda à procura de seu gato desaparecido há anos. Russo, com um olhar distante, confessa que mesmo após 4 anos, mantém a esperança de reencontrar seu querido animal. Kevin, tentando distrair-se da realidade sombria lá fora, senta-se para mergulhar nos feeds ao vivo de realidades alternativas. Ele assiste fascinado às vidas que poderiam ter sido, até que, num desses mundos, ele avista Molly. Empolgado, pede a Russo que rastreie as coordenadas dela, mas o velho cineasta explica que, sem o desviador, tal façanha é impossível. Refletindo sobre a chegada iminente do benfeitor, Kevin arquiteta um plano audacioso para roubar o desviador e, assim, talvez alterar seu destino. À noite, ele encontra-se com Gabriel, um amigo de longa data, e expõe seu plano desesperado, solicitando uma arma para o confronto. Gabriel, preocupado, tenta dissuadir Kevin,
alegando que enfrentar o benfeitor é uma missão suicida e que não se pode simplesmente atirar em um demônio. Apesar dos argumentos de Gabriel, Kevin está irredutível, convencido de sua necessidade de agir. Relutantemente, Gabriel entrega a ele sua arma. No dia seguinte, Kevin posiciona-se diante de um café, onde supostamente o benfeitor estaria recrutando mais uma alma. Embora o local esteja cercado por policiais, Kevin consegue infiltrar-se. Porém, para sua surpresa, ele não entra no café, mas sim em um quarto de motel. Quando tenta sair, é recebido por tiros dos policiais, obrigando-o a se refugiar no quarto. Frustrado e sobrecarregado, Kevin desconta sua raiva nos móveis, quebrando o que encontra pela frente, até que a emoção o vence e ele desaba em lágrimas, questionando em voz alta por que Deus o está testando dessa forma. Nesse exato momento, o benfeitor faz sua entrada dramática, tomando a arma das mãos de Kevin com um gesto rápido. Ele chama Gabriel ao local e o interroga sobre a arma. Gabriel, num gesto de traição ou medo, nega conhecer Kevin. O benfeitor então zomba de Kevin por depositar sua fé em alguém tão covarde, declarando que todos os esforços de Kevin nos últimos 5 anos foram em vão e que ele deveria desistir. Com cinismo, ele afirma que Deus não se importa com Kevin e que a única liberdade possível é se tornar um desviador. Contudo, Kevin, firme em sua fé e convicções, rejeita veementemente a ideia de vender sua alma. Nesse instante, batidas na porta interrompem o confronto, revelando-se ser policiais fortemente armados do lado de fora. Num momento de puro caos, Kevin vê os policiais atirando contra Ranjit. Sem pensar, corre de volta para o quarto e grita para que Gabriel se proteja. Mas, tragicamente, Gabriel é atingido e morre ali mesmo. Na mão dele, Kevin descobre um desviador, revelando que Gabriel também estava envolvido nessa trama de saltos entre realidades. Sem perder tempo, Kevin usa o aparelho para escapar, teleportando-se para outro mundo. De repente, ele se vê caindo em um lago desconhecido. Ao sair da água, ele rapidamente percebe que aquele não é o seu mundo. Ativando o desviador mais uma vez, Kevin se encontra em uma clínica psiquiátrica. É recebido por um doutor que, para sua surpresa, também se chama Gabriel, e que insiste para que ele volte de onde veio. Quando Kevin se recusa, várias versões do Dr. Gabriel começam a surgir, atirando contra ele. Por um triz, Kevin consegue fugir e se esconde em uma sala. Lá, ele encontra Tina, visivelmente abalada e sofrendo muito. Ela o reconhece imediatamente e o culpa pelas atrocidades que enfrentou. Entre lágrimas, Tina implora para ser enviada de volta para seus pais. Antes que os Gabriels invadam o local novamente, Kevin ativa o desviador, fugindo para outra realidade. Desta vez, ele aterrissa na casa de um outro Kevin, que vive uma vida de luxo, e também é um desviador. Tentando se manter escondido, ele é rapidamente descoberto por seu sósia, que o ameaça com uma arma, exigindo a devolução do desviador. Em um impulso, Kevin ativa o dispositivo e retorna ao distópico mundo de antes. Ele vê Ranjit sendo levado em uma ambulância e percebe que o amigo foi baleado por causa de sua associação com ele. Notado pelos policiais, ele corre para o teatro de Russo, afirmando possuir o desviador e implorando para que o velho o envie de volta para casa. Enquanto a polícia se aproxima, Russo, agindo rápido, ajuda Kevin a voltar para seu mundo original. Ao reencontrar Molly, Kevin se depara com a surpresa e o choque em seu rosto depois de tantos anos. Ela questiona onde ele esteve, e ele explica de forma simplificada que estava preso em outro mundo. Embora ele peça desculpas e uma nova chance, Molly revela que seguiu em frente. Desesperado para reconquistá-la, Kevin é interrompido quando o benfeitor aparece e o arrasta para longe. Momentos mais tarde, de volta ao teatro de Russo e cercado por policiais, o benfeitor traz Tina para essa realidade também. Ele zomba da fé de Kevin em Deus, acusando-o de ser, no fundo, tão egoísta quanto qualquer um. Em um momento crítico, o benfeitor ergue uma arma na direção de Kevin e apresenta uma escolha cruel. Ele poderia retornar para sua esposa Molly ou ajudar a jovem Tina a reencontrar sua família. Com um sorriso cínico, o benfeitor sugere que Kevin pense apenas em si mesmo, ignorando o destino de uma garota aleatória. Confrontado com essa decisão, Kevin sente o peso da responsabilidade. Tina, uma jovem que sofreu imensamente após ser arrancada de seu lar, parecia contar com ele. Enquanto Kevin ponderava, um evento inesperado trouxe um vislumbre de alegria. Russo, finalmente, encontrava seu gato perdido há anos. Para Kevin, esse pequeno milagre era um sinal de esperança, um sinal de que, talvez, houvesse uma ordem maior a considerar. Energizado por esse momento de felicidade, Kevin toma sua decisão com coragem. Ele escolhe sacrificar seu próprio desejo em favor de Tina, desejando que ela pudesse retornar para sua família. Desapontado e frustrado com a escolha altruística de Kevin, o benfeitor sente sua ira borbulhar e aponta a arma para ele,
preparado para disparar. No entanto, antes que o gatilho pudesse ser puxado, uma intervenção divina acontece e Kevin é subitamente transportado para outra realidade. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Incrível! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Kevin se vê em um bar desconhecido, observando Molly, que está sozinha, desfrutando de uma bebida após um longo dia de trabalho. Aproximando-se dela, Kevin comenta sem pensar que ela parece extremamente infeliz. Molly, surpresa e um pouco ofendida, explica que está apenas exausta depois de um turno exaustivo de 17 horas. Percebendo seu erro, Kevin pede desculpas rapidamente, admitindo que sua tentativa de paquera foi desastrada. À medida que conversam, ele descobre que neste universo, Molly é mãe solteira de uma menina, e ele, Kevin, nunca existiu aqui. Decidido a não perder a oportunidade de conhecer melhor essa versão de Molly, Kevin a convida para sair. Contrariando suas expectativas, ela aceita o convite com um sorriso cansado, mas genuíno. Anos mais tarde, testemunhamos a união do casal em uma cerimônia íntima e alegre. Kevin reflete sobre sua jornada, reconhecendo que, embora esse não seja o universo de onde veio, ele agora o chama de lar. Brincando alegremente com seu filho recém-nascido e sua filha adotiva, ele narra, cheio de gratidão, como foi abençoado com o dobro do que havia perdido, confirmando sua fé renovada nos desígnios misteriosos da vida. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10.000 por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.